É na escola que a gente começa a escrever efetivamente a história da nossa vida. O enredo é construído com erros e acertos, tristezas e alegrias, dificuldade e superação. Minha professora me chamou minha mãe, e a minha mãe, eu vi que ela chorou. Daí eu falei, mãe, você chorou? Eu falei, não chorei não. Eu falei, você chorou? E daí ela falou, eu chorei. Eu falei, por quê? Daí ela falou, porque a professora falou que você não ia bem em matemática. E era verdade. E naquele momento eu fiquei bem triste, porque era verdade. A gente fica muito angustiada, a vida parece que não tem mais prazer, porque você sempre está pensando, nossa, eu tenho um filho que não está se desenvolvendo. E hoje em dia eu tenho medicina, fui para fora. Graças a Deus ela resolveu o problema dela, hoje ela é médica, né? Fala 5 línguas, né? Tem autoestima boa. Elas escreveram uma história de sucesso. Mãe e filha conseguiram juntos uma importante vitória sobre um transtorno que costuma se manifestar nas crianças em idade escolar, o déficit de atenção. Tema de hoje do Edição Saúde. O transtorno de déficit de atenção atinge no Brasil entre 1 e 3 milhões de crianças em idade escolar. Este transtorno normalmente é diagnosticado tardiamente, pois não apresenta os traços de hiperatividade comumente associados a crianças rebeldes e pode ser caracterizado pela dificuldade da atenção, desorganização. São crianças que se distraem com grande facilidade. Ela está muitas vezes presente de corpo, mas não está presente de mente, vamos dizer assim. A criança tem dificuldade de se concentrar, não consegue focar num assunto, algumas vezes ela abre várias tarefas e não fecha nenhuma. Pode ser irritada, pode ser nervosa, pode ter um excesso de timidez. E isso vai prejudicar muito o aprendizado delas. São crianças que estão fazendo alguma tarefa e de repente qualquer movimento de outra criança, caiu um lápis ou um que chamou, ou caiu a borracha de outro, então são crianças que acabam perdendo o foco. Porque a minha filha na escola, ela apresentou esse problema. E ela não conseguia nem memorizar e ela também nunca parava quieta, olhava para todos os lados, tudo o que acontecia na sala de aula, ela queria saber. Muitas vezes o professor faz uma pergunta e é a pergunta relativa ao que ele falou naquele momento e essa criança não consegue responder de uma maneira adequada. Por exemplo, eu coloquei 4 laranjas frente a ela. Então vamos contar as laranjas, 1, 2, 3, 4. Aí ela contou 1, 2, 3, 4, várias vezes. Eu só separei um pouquinho as laranjas e falei, quanto dá 2 mais 2? Ela dizia 3. Aí eu coloquei de novo, vamos contar de novo? Vamos, contamos. Separei de novo, quanto é 2 mais 2? 5. Então ela não se focava. Eu não conseguia fazer os cálculos, não que eu não quisesse, simplesmente eu não conseguia. Era uma dificuldade, inclusive, de entender a sequência dos números, por exemplo. Eu sabia os números, mas eu não conseguia memorizar, por exemplo, a sequência deles. Então, obviamente, eu não conseguia fazer conta nenhuma. Criança com déficit de atenção, ela é triste, ela sofre bullying, ela se acha que ela não é capaz, que os outros são capazes, ela tem vergonha dela mesmo. Porque a professora, infelizmente, ela era uma pessoa que ela chamava atenção na frente dos outros e como eu não era uma boa aluna, ela sempre me chamava atenção, sempre me colocava para baixo. E em função disso, meus coleguinhas faziam o mesmo, então eu era uma pessoa sozinha, sem amigos. Se ele não for resolvido quando no tempo hábil, ele vai levar essa baixa estima para sempre, porque o mais importante que a gente leva para a vida de adulto é a autoestima. Eu posso fazer faculdade depois, mas a autoestima é mais importante. Então aí a gente tem que recorrer a uma terapia psicológica, sem dúvida nenhuma. O transtorno do déficit de atenção também pode ser resultado da deficiência de um hormônio no cérebro chamado dopamina. A dopamina é formada pelo movimento, exercício físico. Depois de 20 minutos de exercício físico,
eu já formo dopamina. O sol também forma, porque o sol forma a vitamina D e a vitamina D também vai formar a dopamina. Então, existem muitas escolas, que inclusive na Alemanha, que eles, antes de começar a aula, eles correm 30 minutos no parque. Eles viram que a diferença foi muito grande. As crianças se focam, as crianças sentam, aprendem. E antes, quando eles não faziam isso, era bem mais comprometido, o desempenho deixava de desejar. Diagnosticar o transtorno de déficit de atenção é mais difícil do que tratar. É o que a gente mostra no próximo bloco.